vitória histórica, é uma vitória que tem que estar guardada na memória do torcedor vascaíno, e principalmente esse ponto, nós atropelamos quem sapateou no Flamengo. E um detalhe, o Santos também venceu o Cruzeiro, que é o vice-líder do campeonato, no Mineirão. Venceu por 2-1 semana passada de virada. Esse ponto que o Pedro falou me lembrou uma outra coisa que me passaram hoje, eu não vi na banca de jornal, mas me passaram. A capa do Extra é de um ridículo. Festa no futebol do Rio. Aí bota lá 6-0 Vasco, 3-1 Flamengo. Isso é de brincadeira. Internacional botou o time reserva. É uma capa para você falar de Flamengo. Mas é claro, o jornal é vermelho e preto. A cor do jornal já é vermelho e preta. Tem menor fundamento isso. Então, aqueles que não puseram a vitória do Vasco no lugar que tem que pôr, fizeram todos papel ridículo. Ridículo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem colocou a vitória do Vasco num lugar como se o Vasco fosse um clube médio que tivesse ganho, é chuva de gols. Olha a capa, assim. Eu tô vendo aí, chuva de gols. Mas o Vasco ganha de 6-0 do Santos, com o estádio lotado, o time do Santos motivado, ganhou 2 últimos jogos, o Flamengo ganha com o Internacional com o time misto à reserva, tá tudo certo, é a mesma coisa, é o mesmo peso. Menor cabimento, mas esse é um ponto. E o outro ponto é esse que eu acabei de mencionar. Quem não pôs a vitória do Vasco no lugar que ela deveria estar, fez papel ridículo. E, além disso, os que colocaram essa vitória do Vasco como se fosse algo, como se o América tivesse ganho um jogo lá nos anos 70 ou nos anos 80, para ser uma exceção, também não entendem qual é o tamanho do Vasco. Então a hora é de dizer o seguinte, é ser soberbo. Não é ser soberbo, é olhar para o fato e, através do fato, dizer as coisas. Se jamais o Vasco havia vencido o Santos, ou o Santos havia vencido o Vasco por esse placar, estamos falando de algo completamente inédito na história do clássico, portanto, histórico. E aconteceu no meio de um campeonato em que o Vasco ainda tem 20 partidas para jogar. O que não pode é entender que isso não demonstra o tamanho do Vasco, a força do Vasco e a própria força do time do Vasco. Isso demonstra que tem condição. Agora, é só a torcida? É só comprar o ingresso? É só ir no jogo e torcer? Não, tem que ter todo um movimento a respeito disso. Um movimento em prol do Vasco, a respeito dessa possibilidade, desse potencial do Vasco. Mas vai acontecer, não vai acontecer? Isso não interessa, tem que fazer o movimento. O Vasco não vai receber de mão beijada uma série de incentivos para ele. Vocês imaginem se o Flamengo tivesse mal no campeonato e ganhasse de 6-0 fora, o que estava acontecendo? Imaginem. É isso que tem que parar e pensar. O tamanho do Vasco, ele precisa ser devidamente dimensionado. A grande lição que surgiu nesse domingo foi a de mostrar o tamanho do Vasco em relação àqueles que o estavam diminuindo sistematicamente com o coitadismo. Há quanto tempo nós estamos batendo na tecla de que não dá mais para ter coitadismo? O coitadismo leva o Vasco a quase 9 anos sem ser campeão. Essa é a verdade. É esse coitadismo que leva o Vasco a isso. Porque ninguém quer se responsabilizar por nada, porque ninguém quer se colocar numa posição de se desgastar. E aí o Vasco fica, pois é, mas aqui a gente aqui consertou o portão. Não, mas é porque semana passada nós regamos aqui o gramado. Porque semana atrasada nós colocamos papel higiênico no banheiro. Nós estamos indo bem. Tem que ganhar os jogos. Tem que ser campeão. Tem que bater nos seus adversários, principalmente os adversários do Rio de Janeiro. Tem que fazer frente, tem que assustar. Não pode continuar dessa maneira, pô.
aí.